Olá, alunos do segundo ano da disciplina de didática, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Bom, como ontem já deram uma zoada aí no meu cabelo, né? Hoje eu dei uma arrumada um pouco melhor aí para gravar a aula aí para vocês, tá? Então, essa é a nossa aula após a avaliação, né? Então a gente está entrando em planejamento agora, né? Lembra que vocês tiveram aí na última aula normal aí que a gente teve foi objetivo, né? Determinar o objetivo. Lembra que vocês fizeram o objetivo SMART, né? E agora a gente vai entrar... Beleza, então se vocês pensarem aí como que vocês vão fazer a aula ou o treino, né, de vocês montarem o treino, a aula de vocês, vocês têm um objetivo e daí o objetivo nada mais é, o objetivo é o ponto B. Lembra que a gente combinou, quando a gente conversou, né? Ó, você está no ponto A e você quer chegar no ponto B. Esse é seu objetivo, tá? O planejamento nada mais é de como que você vai chegar. Bonitinho, né? Como que você vai chegar nesse ponto B? Legal? Então, é isso. Moçada, é importante entender, ó, primeiro o que é o planejamento, tá? O planejamento nada mais é que você vai ter uma ideia de como que você vai chegar lá, tá? Como que eu vou fazer esse processo, como que eu vou trilhar esse caminho para chegar nesse ponto B, tá? E uma forma muito elegante da gente fazer isso, né, é realmente fazer um plano de aula, tá? Um plano de aula nada mais é que um documento em que vocês vão planejar como acontecerá a aula. Portanto, devem ter todos os elementos que compõem essa aula. Moçada, é importante salientar aqui. Professor, como assim plano de aula? Eu não vou dar aula em escola, né? Aqui é bacharel, né? Eu não vou dar aula em escola. Então, justamente, pessoal, não é só na escola que a gente dá aula, tá? O bacharel ele vai ministrar aulas, porém não é dentro da escola. Você vai ministrar sessões de treinamento, que pode ser chamado uma aula, tá? Vocês vão desenvolver sessões de treinamento, né? Vocês vão dar aula de dança, vocês vão dar aula de musculação, vocês vão dar aula de HIIT, vocês vão dar aula, tá? É importante isso que tenha na cabeça, que não é aula só dentro da escola, não. Legal? E eu gravei aqui, ó, eu vou até marcar melhor, ó. Aqui vocês vão planejar a aula. Planejar, é um plano. É a ideia, o que vocês pensam em desenvolver. Plano, tá? Algumas vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo o plano? Dá. Algumas vezes dá errado? Não só algumas, muitas vezes, principalmente no começo da nossa carreira, ela dá errado. Lembra aquela história que eu tive da minha primeira aula, né? Da minha primeira turma, que eu dava aula de biologia, que eu montei, lembra aquela que eu montei 4 aulas, que eu falei em 40 minutos as 4 aulas, né? Eu planejei aquilo, a execução não foi tão interessante, mas eu planejei aquilo, não deu certo. É importante saber que, olha, no futuro nem tudo vai dar certo, mas o importante é que vocês se planejaram e se prepararam muito bem, tá? Então, o plano de aula nada mais é que você vai montar a estrutura da sua aula. Legal? E eu quero que isso que fique claro para vocês, e é isso que a gente vai aprender, os ponto a ponto de um plano de aula eficiente na aula de hoje.
Legal? Então, vamos lá. Os componentes que tem um plano de aula, né? Então, o ministrante, a pessoa que irá realizar ou que irá ministrar a aula, o tema, o local, os objetivos. Dentro desses objetivos, ele tem um objetivo geral específico, a duração da aula em tempo, atividades, materiais, cronograma e avaliação. Tá? Eu vou falar então agora cada um aí desses 9 pontos. Tá? Então, ministrantes nada mais é que as pessoas que irão conduzir a aula. Tá? Sejam eles professores, né? Tem que ter um professor e pode ter aí estagiários, no caso, pode ter monitores da disciplina que irão ajudar o professor a ir a ministrar essa aula. Então, os ministrantes são as pessoas que irão compor aí as aulas, tá? Que irão conduzir as aulas. Tá? O tema é o assunto no geral que vocês vão trabalhar. Então, ele é pouco específico, ele é um tema, o tema da aula. Tá? Então, eu coloquei 2 exemplos aqui de tema de aula. Tá? Então, por exemplo, olha, o tema da nossa aula é a finalização no handball. Como vocês sabem, a finalização no handball, você tem diversas, né? Você tem com apoio, suspensão, rolamento, 7 metros. Você tem um monte de finalizações, assim como vocês têm um monte de sistema tático no voleibol. Tá? A gente vai falar, o tema então é uma coisa grande, ampla e pouco específica. Ela vai te dar uma ideia do que vai trabalhar na aula. Tá? O local, onde que vocês vão realizar a aula, tá? É numa quadra, é num campo, é numa praça, é numa academia, enfim. E bem como no local, vocês têm que colocar as características, algumas características básicas dele, né? O tipo de solo, se ele é concreto, se é taco, se é, enfim, se é grama, se é na água, enfim. Se ele é coberto ou não. Todas essas características é importante colocar aí nesse local. Tá? O objetivo, ele deve ser... Você tem 2 tipos de objetivos aí. Tá? Você tem um geral, que ele apresenta a ideia central da aula. Então, ó, pensem que vocês têm o tema, que é grande, amplo. Você tem um objetivo geral, que ele apresenta a ideia central da aula. E o específico, eu vou aprofundar ainda mais esse objetivo. Ou seja, ele aprofunda a ideia central da aula e apresenta suas peculiaridades e características. Então, vamos dar aquele exemplo do arremesso, né, da finalização no handball. Olha só. O tema, então, finalização no handball. O objetivo geral, ó, o arremesso com apoio no handball. Beleza, tem finalização. Ah, tá. Então, agora eu vou falar do apoio, do arremesso com apoio. Então, de todos aqueles arremessos que tem no handball, eu vou falar do apoio, do arremesso com apoio. Mais específico ainda, eu quero que os alunos, né, tenham a compreensão de que o pé de apoio deverá ser o contrário que a mão que irá realizar o arremesso. Tá? Então eu quero lembra daquela ideia de X, eu quero que o aluno compreenda que isso é importante. Tá? Então vocês perceberam, ó, tema amplo, geral, objetivo geral. Ele é uma ideia central da aula. E o objetivo específico, ou seja, o que eu vou resolver naquele momento, naquela aula. Tá? Continuando esse exemplo, né, pessoal?
Dentro do arremesso com apoio tem várias características que eu posso trabalhar dentro do arremesso com apoio. Mas não, eu só quero trabalhar esse pequeno detalhe da compreensão do pé de apoio ser contrário à mão do arremesso. Tá? Então você tem um objetivo em geral e um específico. Legal? Eu dei um pouquinho mais de ênfase aqui, que aqui é onde a maioria das pessoas se embananam. Tá? É onde a galera aqui tem um pouco mais de problema é definir esses objetivos gerais e específicos. Duração da aula. O tempo total da aula que será utilizado para atingir o objetivo proposto. Pessoal, o tempo da aula. Tá? Quanto tempo de aula você tem? 50 minutos, 1h40, 2 horas, 3 horas, 4, tá? Isso tudo depende aí da sua aula. Moçada, é muito importante isso daqui. Por exemplo, a duração de aula tem que ser compatível com o seu objetivo, né? Com o objetivo da sua aula. Eu quero ensinar sistema tático 4.2 nessa aula, só que os alunos nunca tiveram sistemas de posicionamento antes. Nunca. Consequentemente, seu objetivo não vai ser alcançado dentro dessa hora, dentro dessa apenas uma aula. Tá? Então, a duração de aula tem que ter a ver com o seu objetivo tem que ter nexo com a aula. Tá? As atividades. Apresentar de forma detalhada as atividades que irá conduzir. Tá? Pessoal, tudo que vocês fizerem dentro da aula vai ser dentro dessas atividades. Você vai dar nome para essas atividades e você vai explicar essas atividades. É importante que a gente leve em consideração que qualquer profissional com o seu plano em mãos deverá conduzir a aula. Por que isso, pessoal? Há imprevistos na vida da gente. Tá? Isso acontece. Eu estava indo, quebrou meu carro, eu tive um falecimento na família, peguei uma gripe, eu estou doente, enfim, infinidades os motivos que te levam a não conseguir realizar aquela aula. Né? Você está indo para o local, sofre um acidente, enfim, tem inúmeros motivos porque você às vezes não chega no local. Com isso, se você tem esse plano em mãos e ele está muito detalhado, você simplesmente manda para um outro profissional que irá te substituir. Ele recebe o plano e ele consegue fazer tudo que está previsto ali. Essa que é a ideia do plano, tá? Legal? Então, as atividades devem ser extremamente detalhadas. Os materiais, então, inserir todos os materiais que irão ser utilizados juntamente, né, com a quantidade. Quantas bolas, quais bolas, cone, colete, enfim. Todas essas aulas, todo o material que vocês vão utilizar aí para realizar as aulas. Tá? Então, percebe que isso daqui ele tá começando a construir bem a sua aula. Olha só que legal, galera. Esse daqui é o item mais difícil da aula, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, esse é o item mais difícil, é o item que ,99% dos profissionais que eu conheço sofrem com o cronograma, inclusive o que vos fala aqui, né? Então, tem algumas aulas que eu monto, que lembro, às vezes conto histórias a mais, histórias a menos. Vocês têm mais dúvidas, menos dúvidas, né? Tem um monte aí
de coisas que acontecem que interferem no cronograma da sua aula. Tá? Então, o que é um cronograma? Nada mais é que vocês vão colocar a ordem das atividades e o tempo que irá durar cada uma. Só isso. Olha, eu coloquei aquecimento... Pega-pega. Coloquei pega-pega no aquecimento. Quanto tempo que eu vou destinar para o pega-pega? Quanto tempo que eu vou destinar para mobilidade? Quanto tempo que eu vou destinar para não sei o quê? Então, na soma desses minutos, você tem um tempo que você consegue realizar e você consegue realizar tudo. Tá? Então, olha, eu vou fazer pega-pega durante 8 minutos. Legal. Você vai explicar a atividade, demora um tempo, até todo mundo pegar, entender a atividade que você propôs, demora um certo tempo. Às vezes esses 8 minutos não é suficiente para aquela turma. Às vezes você pega uma outra turma que tem um pouco mais de facilidade com isso e a explicação demora menos, eles pegam mais rápido e, consequentemente, 8 minutos às vezes demora muito. Né? É muito tempo de atividade. Então, esse ajuste fino que vocês vão desenvolver durante a vida profissional de vocês é importante nesses pequenos detalhes. Tá? Então, o cronograma inteiro que vocês vão montar, ele é flexível também. É importante salientar isso. Beleza? Então, cronograma. Pensem como que o tempo que vai durar cada atividade, mas vocês têm que ter noção que essas atividades, elas podem flutuar de acordo com o tempo. Tá? Tem atividade que a turma não se adapta, ou se a aula não se adapta. Tá? Todo o seu planejamento vai por água abaixo. Você vai ter que se reinventar ali na hora. Tá? Mas as chances de acontecerem isso também não é baixa. Então, tem que se preparar muito para ministrar uma aula. Legal? E por último, a avaliação. Nossa, professor, avaliação, nossa senhora, isso me irrita, eu tenho aversão à avaliação. Galera, avaliação nada mais é que você determinar se a turma, ou se seu atleta, se seus alunos atingiram o objetivo proposto. Como que você vai determinar que os seus alunos atingiram o seu objetivo? Simples, tá? Nada mais, não é prova, não é querer foder ninguém, não é isso. Tá? É só como que você vai avaliar que seu objetivo foi alcançado. Legal? Então, vocês percebem que se vocês montarem toda essa estrutura fica lógica, fica fácil. Tá? Vocês conseguem se desenvolver a partir disso. Legal? Pessoal, algumas dúvidas que vocês tiverem aí, a gente vai conversando durante a semana. Tá? O que eu quero que vocês façam agora? Tá? Depois que vocês viram a aula. Apenas entrem lá no Google Sala de Aula e coloquem que vocês viram a aula de plano de aula. Tá? Então, não tem atividade para vocês fazerem hoje, apenas assistirem o vídeo e comentar lá. Apenas isso. Porque na próxima semana, aí que a gente vai ter trabalho, vai ter muito trabalho. Tá? Então eu vou apresentar um plano rápido para vocês e eu vou falar para vocês fazerem. Mas isso é só lá na semana que vem. Tá? Então na semana que vem o vídeo vai ser muito curto, mas a atividade que vocês vão fazer vai demandar muito tempo. Tá? Então eu vou deixar esse restinho aí da aula para vocês descansarem, né? Atualizarem outras coisas. Tá?
Apenas que vocês chegaram até aqui, coloquem lá um comentário particular lá no Google Sala de Aula que vocês viram o vídeo. E que vocês viram até o final o vídeo, que é importante, tá? Pessoal, é isso então. Um forte abraço a todos. Espero que todos estejam se cuidando aí, né? Já estamos acabando, né? E bora! É isso aí. Tchau, tchau.